Olá, pessoal. Agora resolvo uma questão sobre regras de acentuação. Um dos temas que com certeza será cobrado no concurso de PAI. Então a gente precisa rever algumas regras, na verdade, que estão ainda em voga mesmo após a reforma ortográfica, ok? Então sempre cai uma questão ou outra de regras de acentuação. De que forma? Eles sempre pedem que vocês percebam qual é a regra de acentuação empregada em um grupo de palavras, ok? Então a gente precisa ter noção das regras, do porquê de justificar os acentos que foram dados. Ou ele pode também dar uma palavra e vocês, nas alternativas, vão precisar descobrir qual alternativa apresenta uma palavra que foi acentuada da mesma regra da palavra que foi dada pelo enunciado, ok? Então são essas duas possibilidades de questão. Na questão que nós estamos vendo agora, vem da seguinte forma: não se acentuam, devido à mesma regra de acentuação gráfica, as palavras agrupadas em. Primeira coisa, a palavra não, ou seja, não se acentuam. Aqui a gente já precisa grifar na hora de fazer a prova, grifar toda e qualquer palavra que nos indica o que nós devemos fazer na questão, ok? Então não se acentuam da mesma forma as palavras que estão agrupadas em uma das alternativas. Então nós temos a alternativa A, pílula, médicos e síndrome. Nós temos a alternativa B, ânimo, cólera e ângulo. Nós temos a C, memória, circunstância e emergência. E a D, saúde, útil e fúria. Para resolvermos essa questão, sempre que tivermos questões relacionadas à acentuação gráfica, uma dica para não errar: separar as sílabas das palavras, ok? Então nós vamos separar as sílabas de cada palavra, vamos identificar quais são as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Então a gente sabe que as proparoxítonas, todas elas são acentuadas, né? A antepenúltima sílaba tônica, todas elas são acentuadas. As palavras paroxítonas, que são as que têm a penúltima sílaba forte, tônica, elas têm uma regra. Nem todas são acentuadas, só são acentuadas as que terminam em R, I, N, L, U, X, entre outras terminações que vocês podem conferir lá na plataforma no resumo, ok? E as oxítonas terminadas em A, E, O, EN e ENS, seguidas ou não de S. E também nós temos o caso dos hiatos, né? Os I e U tônicos dos hiatos, as letras I e as letras U, que são tônicas, que são sílabas fortes dos hiatos. Então a gente precisa ter isso em mente. Então aqui na letra A gente dividiu as sílabas, separou as sílabas: pílula, médicos, síndrome. Todas elas têm a antepenúltima sílaba tônica. Então, quando eu tenho a antepenúltima sílaba tônica, eu tenho uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas na língua portuguesa são acentuadas. Então, todas essas três palavras possuem uma mesma regra. Então, o que é que a pergunta? Qual era a pergunta, né? O que nós deveríamos fazer nessa questão? É descobrir qual alternativa não haveria, não é isso? Não se acentuam devido à mesma regra, ou seja, uma alternativa em que há regras diferentes dependendo da palavra. Então a letra A a gente vai eliminar
A letra B, separando a sílaba da letra B. Ânimos, cólera, ângulo. Separei as sílabas, descobri que todas são proparoxítonas porque tem a antepenúltima sílaba tônica. Então é a mesma regra, todas as paroxítonas são acentuadas. Então não seria a letra B. A letra C, eu tenho memória, circunstância e emergência. Eu não coloquei com rosa, mas a gente pode perceber que em todas elas eu tenho a penúltima sílaba tônica. Então são paroxítonas. E todas elas estão terminando em ditongo crescente. Então, além do R, L, N, X e U, as palavras que também terminam em ditongo crescente, paroxítonas, são acentuadas. Então, todas terminam em ditongo crescente, todas recebem acento na penúltima sílaba tônica. Então, é a mesma regra, não seria a letra C. Então, só nos restou a letra D, que aqui está C, mas é D, ok? Saúde, útil e fúria. Então, saúde, saúde. Eu separo a sílaba em 3 pedaços e o U, que é a sílaba tônica. Só que o U, ele é hiato, né? Ele se separa do A, ele é um hiato. Então, a regra é, nós acentuamos o I, a letra I e a letra U, que são tônicas dos hiatos. A mesma coisa acontece com saída, né? Porque o I de saída é acentuado? Porque é um I tônico de um hiato. A mesma coisa acontece com saúde, é um U tônico de um hiato. Essa é a regra. Quando eu vou para útil, útil é uma paroxítona, assim como saúde. Porém, a regra é outra. Termina com L. Então, eu tinha colocado que as paroxítonas têm regras. Então, uma delas é de palavras que terminam com L, são as paroxítonas em L. Repetindo, paroxítonas terminadas em ditongo crescente, em R, I, N, L, U, X. Grosso modo, são acentuadas, ok? Então é uma regra diferente de saúde. E o último, fúria. É uma paroxítona também. Percebam que em todas as 3 são paroxítonas, tem a penúltima sílaba tônica, porém a regra da acentuação aqui é pelo ditongo crescente. Então fúria é acentuado porque termina de ditongo crescente, ok? Então cada palavra da letra D, tá errado aí, né? Eu coloquei C, mas é D. Cada palavra dessa da letra D foi acentuada por conta de uma regra diferente. Então, por conta disso, a resposta correta é a letra D. Não se acentuam devido à mesma regra de acentuação gráfica as palavras agrupadas em saúde, porque é um U tônico de um útil, que é uma paroxítona terminada em L, e fúria, que é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ok? Até o nosso próximo vídeo.